Legislação, que é de novo algo essencial na educação infantil, é a gente dominar a legislação educacional que permeia desde a Constituição Federal, a Lei 93/94/96, portanto, a nossa LDB, né? Os parâmetros curriculares, as diretrizes curriculares que estão permeando a educação infantil. Então, é preciso ressaltar que na organização do Estado brasileiro, a matéria educacional, né, que hoje vai fazer essa organização de como se dá a educação no Brasil, é através da promulgação da Lei 93/94/96, a conhecida chamada Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB ou LDB, né, que ela vai dizer em relação aos diversos entes federativos, que são a União, Distrito Federal, Estados e municípios, que cabe cada um deles, que compete a cada um deles organizar no sistema de ensino. Cabendo ainda à União a coordenação da Política Nacional de Educação, que vai articular os diferentes níveis e sistemas, exercendo uma função normativa, redistributiva e supletiva. E isso está colocado nos artigos 8º, 9º, 10º e 11º da Lei 93/94/96, portanto, da nossa LDB. Ainda no tocante à educação básica, como passa a ser chamada a nossa educação, desde a educação infantil até o final do ensino médio, né, ainda é relevante destacar quais são as incumbências que estão previstas na LDB aos estados e ao Distrito Federal, que cabe a eles assegurar o ensino fundamental e oferecer com prioridade o ensino médio a todos que demandarem. Ao Distrito Federal e aos municípios, cabe oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas e com prioridade o ensino fundamental. Então, ressaltando que a responsabilidade da educação infantil cabe ao Distrito Federal e aos municípios. Ainda em que pese a autonomia dada aos diferentes e aos vários sistemas de ensino, a LDB, no seu inciso 4º e no seu artigo 9º, vai atribuir à União a responsabilidade para estabelecer, em colaboração com os estados, Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio. E são estas, né, diretrizes que vão nortear os currículos e os seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar uma formação básica comum em todo o Estado brasileiro. E aí a formulação das diretrizes curriculares nacionais, ela vai constituir, portanto, uma atribuição federal, que será exercida pelo Conselho Nacional de Educação, sigla CNE, nos termos da LDB e da Lei 9.131 de 95, que vai instituir em sua linha C do seu artigo 9º, entre as atribuições, a Câmara de Educação Básica, conhecida pela sigla SEB, que vai deliberar sobre as diretrizes curriculares propostas pelo Ministério da Educação. Então, veja, essa competência, né, que seria do Conselho Nacional de Educação Básica, porque a educação infantil, né, é da Câmara de Educação Básica, vai estabelecer as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil e vai tornar mandatórias para todos os sistemas de ensino. Então, é bom frisar que as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, elas são mandatórias para todos os sistemas de ensino. Além disso, ainda vale atribuir a responsabilidade de assegurar a participação da sociedade no aperfeiçoamento da educação nacional, que está previsto no artigo 7º da Lei 4.024/61, com redação dada pela Lei 8.131 de 95. Razão pelas quais essas diretrizes são constitutivas desse parecer, né, que vão avaliar na implementação desses artigos da LDB. Então, deixando claro que o sentido adotado nesse parecer para diretrizes, ele é tomado, ele está formulado na resolução do Conselho Nacional de Educação, da Câmara de Educação Básica, número 2/98, que vai entender essas diretrizes como um conjunto de definições doutrinárias sobre princípios, fundamentos e procedimentos na educação básica,
que orientarão as escolas brasileiras dos sistemas de ensino na organização, na articulação, no desenvolvimento e na avaliação das propostas pedagógicas. Então, é preciso ficar claro que o Estado brasileiro, o governo brasileiro atribui ao Conselho Nacional de Educação, que vai atribuir à Câmara de Educação Básica, né, a autonomia para a elaboração e aprovação das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, é essencial que o professor de educação infantil, que o aluno de pedagogia conheça as diretrizes curriculares nacionais para a educação básica, as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Então, nós vamos ter diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica, que vai estabelecer essa base comum nacional para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, ok? E é a partir disso que os sistemas federais, estaduais, distrital e municipal, né, a partir das suas próprias competências, vão formular as orientações que vai integralizar o currículo dessas 3 etapas de ensino. E aí a gente está indicando, bom, e para finalizar, nós estamos indicando para trabalhar a questão das diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, um vídeo que é Currículo na Educação Infantil e as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, que está nesse site aí disponibilizado na tela para vocês. Bom, além das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil, nós temos os referenciais curriculares nacionais para a educação infantil. E esses referenciais a gente está apresentando aí, né, um desenho esquemático dele, no qual ele vai botar quais são os 2 grandes objetivos gerais da educação infantil, que no momento dos referenciais ainda eram de 6 anos. Hoje a educação infantil é de 0 a 5 anos, que 6 anos o aluno entra no primeiro ano do ensino fundamental, que agora passou a ser de 9 anos, da mudança do Fundef para o Fundeb, né, do ensino fundamental para o ensino básico. Quais são esses 2 grandes objetivos gerais previstos nos referenciais para a educação infantil? Primeiro, é uma formação social e pessoal dessa criança. Segundo, que ela conheça o mundo. Então, nós temos, de um lado, só pedagogicamente dividido, porque ele não é, a formação social e pessoal, e de outro, o conhecimento do mundo. Do objetivo geral da formação social e pessoal, nós temos como objetivo que essa criança crie uma identidade e uma autonomia, que ela se torne uma pessoa única, diferenciada, né, e autônoma. No conhecimento do mundo, a gente espera que através de atividades envolvendo o movimento, a música, as artes visuais, a linguagem oral e escrita, a natureza e sociedade e a matemática, ajudem ela a se constituir nessa formação social e pessoal, para que ela possa construir essa identidade, essa autonomia. E aí, os próprios referenciais apontam ideias e práticas correntes para crianças de 0 a 3 anos e crianças de 4 a 6 anos. No caso agora, de 4 a 5 anos. Apontando os objetivos e conteúdos. E aí, pessoal, eu queria muita atenção de vocês, porque aí nós estamos indicando os filmes para essa disciplina, os obrigatórios e optativos. Então, nós temos aí o filme, temos aí o site de acesso a vocês para poder assistir esses filmes. O primeiro filme é o desenvolvimento da linguagem infantil de 0 a 5 anos, que é hoje a etapa que denomina a educação infantil, e esse filme é obrigatório para a atividade e para essa disciplina. Está aí o endereço dele e ele vai trabalhar didaticamente essa questão do desenvolvimento da linguagem infantil. O segundo é um filme, é uma história, que é o Menino de Pijama Listrado, né? Também tem o site, que é muito interessante, que vai trabalhar a interação, né? A linguagem e como, né, 2 crianças dividindo o mesmo espaço, separado por um símbolo, né, vão viver de formas tão diferenciadas uma realidade. É um filme lindíssimo, vale a pena ver. O terceiro é o Rita Não Grita, que é obrigatório. Muito interessante, ele vai trabalhar a questão da linguagem, gêneros, etc.
E o quarto filme obrigatório é O Milagre de Annie Sullivan. Ele é um filme muito interessante porque ele vai trabalhar a aquisição de linguagem, mas numa situação muito peculiar, que é uma criança que aos 10 meses ela fica cega, surda e muda, e a partir daí a família vive um drama de como alfabetizar, como educar essa criança na realidade, mostrando a ela. Então é muito importante que vocês vejam esse filme. Outros filmes que estão indicados e que são opcionais é Nil, que é muito interessante, a história também de uma pessoa, né, com problemas a partir de uma situação própria. Um Estranho, que é a história de uma pessoa que não teve, né, uma alfabetização de forma adequada, não conhece a linguagem. E o sétimo é Enigma de Casper Hauser, que também é um filme muito interessante que vai trabalhar a linguagem. E aí nós vamos para como eu vou organizar o trabalho pedagógico na educação infantil, né? Porque tem uma legislação, tem uma recomendação, mas o que está previsto? E aí, de novo, a nossa base é a LDB, a Lei 93/96, que vai reconhecer a educação infantil como uma etapa, a primeira etapa da educação básica a partir da aprovação, né, do Fundeb. Nós vamos ter o referencial para a educação infantil, que a gente já falou agora há pouco, mostramos um gráfico dele, em 3 volumes. Nós temos o volume introdutório, o amarelo, que é a formação pessoal e social, onde vai trazer, né, os objetivos educacionais, e o azul é o conhecimento do mundo, também com os objetivos e as atividades propostas. Nós vamos ter ainda os subsídios para credenciamento e funcionamento de instituições de educação infantil, que foi publicado em 98 pelo MEC. Nós vamos ter as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil, que é de 1999, e é nela que nós vamos ter os princípios, fundamentos e procedimentos da educação básica, e aí colocada a educação infantil em sua organização, articulação, desenvolvimento e avaliação enquanto proposta pedagógica. Nós vamos ter ainda a Política Nacional para a Educação Infantil, que é de 2006, que é um documento que a finalidade dele é contribuir para esse processo democrático de implementação dessas políticas públicas para crianças ainda de 0 a 6 anos, né, da educação infantil. Nós vamos ter os parâmetros de qualidade para a educação infantil, também de 2006, também publicados pelo MEC, que vão colocar aquilo que o MEC contém como referência de qualidade para a educação infantil. E aí nós vamos ter as orientações didáticas para a organização das rotinas pedagógicas, que vão estar colocadas como organizar essa rotina dessa criança, né? E aí a rotina como realmente uma sequência metódica de determinadas ações, rotina essa que deve representar o trabalho educativo, como é que ele será desenvolvido com as crianças, que cuidados, brincadeiras, as situações de aprendizagem, mas lembrando que ela não pode, a rotina da educação infantil, ela deve ser facilitadora, ela não pode ser rígida e inflexível, porque ela está prevista para contribuir na organização do trabalho pedagógico, respeitando diferentes etnias, diferentes idades, diferentes fases. E aí nós vamos ter as chamadas atividades, as atividades permanentes, que são ambientes organizados por temas. Então, os cantos. Os cantos podem ter jogos simbólicos, jogos de construção, jogos de mesa, elementos da natureza, leitura, artes, música e movimento. Lembrando que a linguagem, a oralidade, ela permeia todas as atividades na educação infantil e contribuem para o desenvolvimento da criança nas atividades. Ainda como atividades permanentes, né, vão ser entendidas aquelas que respondem às necessidades básica dos cuidados e da aprendizagem da criança. Então eu vou ter roda de conversas, roda de histórias, brincadeiras no espaço interno e externo dessa instituição de educação infantil, nessas escolas. Então, jogos simbólicos, nós vamos ter com brinquedo, com boneca, com areia, com teatro, com música,
Jogos de construção, nós temos aí de novo na tela diferentes jogos. Lembrando, não podemos trabalhar com peças muito pequenas, por exemplo, ou trabalhar com crianças muito pequenas. Então, todo esse cuidado deve ser. Jogos de mesa, então eu tenho, né? Aí, o exemplo do dominó, eu tenho de encaixe, eu tenho diversos jogos que vão contribuir na fala, na linguagem, na oralidade dessa criança. Temos elementos da natureza, né? Brincar com terra, aquário, com lupa, ou seja, ver esses organismos vivos que estão aí na natureza. Leituras, o cantinho da leitura, contar história, cantar e ouvir e se permitir fazer diferentes sons, os sons da natureza, o som dos animais. Nas artes nós vamos ter a pintura, lembrando as etapas do desenvolvimento do desenho infantil que o Piaget já aponta. Nós vamos ter aí, né, diferentes atividades. Música, de novo, desde a confecção de brinquedos até a criança ouvir a música, até ela própria produzir sons, ela ouvir tanto os sons quanto o silêncio. Nós temos aí movimento. De novo, né, nós temos N movimentos que vão trabalhar lateralidade, psicomotricidade, equilíbrio dessa criança, né, a própria atividade colaborativa que ela participa. Então, nós temos aí, voltamos a dizer, diferentes atividades onde a gente pode produzir o material, onde a criança pode participar, onde ela pode estar trabalhando, sempre permeada pela linguagem, sempre levando em conta os conteúdos atitudinais, os valores, normas, né, dessas atitudes, lembrando, né, que faz parte da rotina dessa criança, inclusive essa organização, e a organização do trabalho pedagógico, ela tem que prever isso, né? Ela tem que prever essa socialização, mas essa socialização num contexto gerador de atitudes, de partilha e etc. Então, nós temos aí diferentes atividades, né? Das atividades permanentes, os brinquedos no espaço interno e externo, desde com bebês, desde na creche, onde ficam crianças de 0 a 3 anos, quanto na pré-escola, como se chamava, né? Como se chama quando a gente está trabalhando, e todos os cuidados. Roda de histórias, né? Como contar essas histórias, como brincar, como é que eu vou pensar, essas histórias vão ser simbolizadas, as rodas de conversa, permeada por imagens, por contar a história, por mostrar as figuras, por contar o contexto familiar, né? Ainda como atividades permanentes, nós temos os ateliês, oficinas de desenho, pintura, modelagem, música, e aí nós temos aí N atividades que podem ser pensadas a partir e na educação infantil.